Olá, boa tarde. Na edição de hoje, uma entrevista com o deputado federal Alexandre Lindemeyer. Ele vem falar sobre investimentos que estão na Rota de Rio Grande. É agora, ao vivo, no Informe Região. Foi preso preventivamente o suspeito de um dos homicídios ocorridos em janeiro deste ano em Rio Grande. A prisão aconteceu ontem à tarde no bairro Rural. O homem de 22 anos é apontado como o autor do crime ocorrido no dia 18 de janeiro na rua Antônio Pereira Rodrigues, na Vila Leônidas, quando um homem de 23 anos foi morto a tiros dentro de casa, na presença da mãe. Um estudo da Organização Mundial da Saúde revelou que 1 em cada 3 pessoas no mundo sofre de pressão alta. No Brasil, os números preocupam ainda mais. É fácil encontrar quem tem pressão alta. Basta perguntar para as pessoas na rua. Eu sou hipertensa. Eu sou hipertenso. Eu sou hipertensa. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 45% dos brasileiros adultos convivem com a hipertensão. Eu faço uso contínuo de medicamento para pressão. A hipertensão é uma doença silenciosa. Mesmo quem nunca teve sintomas, em algum momento pode descobrir que sofre de pressão alta. Mas e você? Sabe qual é a pressão ideal? E o que significam os números que aparecem nos exames de pressão arterial? A hipertensão é o distúrbio de saúde mais prevalente nos humanos. Nenhuma outra patologia ou fator de risco ocorre com esta frequência. Se a pessoa não tem fator de risco, 14/9 é o número a partir do qual esse indivíduo é considerado hipertenso. Não existe uma clara associação de sintomas com hipertensão, a não ser em níveis muito elevados. Pacientes que já são hipertensos, que abandonaram o tratamento, mas no geral, a maneira de se fazer o diagnóstico vai passar por campanhas, por datas temáticas da hipertensão, por exemplo, a busca das unidades básicas de saúde, dos seus médicos particulares ou de convênios e fazer um acompanhamento, especialmente indivíduos após os 20, 30 anos. Embora também possa ter relação com fatores genéticos, o consumo de alimentos ricos em sal e a falta de exercícios físicos contribuem para a evolução da doença. Um dos fatores principais é a obesidade, a má alimentação, o estresse, fatores hereditários, são alguns dos fatores que contribuem para a hipertensão. A gente não precisa comer uma comida com excesso de sal e sim agregar fatores nutricionais que podem auxiliar também a dar um sabor diferenciado na alimentação. Manter um peso saudável, praticar atividade física pelo menos 150 minutos na semana, pode ser descer na parada de ônibus antes de chegar em casa, subir escada no trabalho. O importante é se movimentar. A pressão alta pode causar uma série de riscos à saúde, por isso o especialista alerta. O que a gente quer com o tratamento da hipertensão? Reduzir acidente vascular cerebral, infarto, morte súbita, problemas renais, existe a nefropatia hipertensiva que pode levar até diálise. Então esta é a dica, que as pessoas procurem ter desde cedo hábitos saudáveis. Eu mantenho meu peso, mantenho tudo com a comida controlada e pedalando sempre, andando, fazendo muito exercício. É essencial fazer exercício, ter músculo em vez de banha. Esse é essencial, né? O Informe Região de hoje recebe a visita do deputado Alexandre Lindemeyer, do PT. Ele vem falar conosco sobre investimentos que estão sendo arquitetados aqui para Rio Grande. Deputado, obrigado pela presença. Começo lhe perguntando o que aconteceu nesse braço. Boa tarde. Boa tarde, uma satisfação estar falando contigo, com todos aqueles que nos assistem. Na semana passada, eu acabei numa caminhada, estava na cidade vizinha, cidade de Pelotas, e de forma descuidada, caminhando, conversando com terceira pessoa,
né, eu acabo que tropeço naquilo que chamam de uma tartaruga, aquelas bolas amarelas, e no que eu tropecei, eu me desequilibrei e tentando me equilibrar, buscar o equilíbrio, eu acabo pegando uma aceleração. Quando eu vi que estava me aproximando da parede, botei o braço na frente, protegi, não bati com a cabeça, mas o braço ele acabou saindo do lugar, deslocando. Aí fui para o hospital, depois de algum tempo me recolocaram o braço no lugar, mas ficou um inchaço, hematoma, enfim. Agora deixar desinchar e depois tem que ver se não tem problema de ligamentos. Mas estou super bem. Foi quando isso, deputado? Foi quinta-feira passada. Na quinta-feira? Não nessa última, na outra, né? Mas agora é... E aí, desde então, o senhor está em Rio Grande? Estou em Rio Grande, acabou... Está de castigo? A pedir a licença para participar pelo meio virtual na Câmara, nas sessões. Então, por Infoleg, evidentemente, não é a mesma coisa, mas tem que recuperar. Alguma dificuldade, me perdoem por não ter colocado uma roupa mais adequada, é que eu tenho dificuldade de botar... E o senhor se libera quando disso daí? Eu acho que segunda-feira próxima agora eu faço uma nova consulta médica, provavelmente vai fazer um raio-x, e ele disse que daqui a 2 semanas, mais ou menos, ele vai fazer uma ressonância para visualizar se teve rompimento de tendões ou não. Se não tiver rompimentos, eu não preciso fazer cirurgia nenhuma. Se tiver, aí vai para cirurgia. Mas eu acredito que semana que vem, na segunda de noite, terça-feira, pretendo ver se eu consigo ir para Brasília já para estar presencialmente. Tem algumas agendas importantes. Bom, espero que o senhor se recupere logo, porque a gente de fato precisa do senhor lá em Brasília. Deputado, o senhor tem comentado muito sobre a retomada do polo naval em Rio Grande. De que forma se dará esse ressurgimento? Bom, é um processo que já vem acontecendo com algumas mudanças na própria legislação brasileira, permitindo maior conteúdo nacional. Teve uma política de depreciação acelerada de equipamentos que valoriza a indústria nacional como um todo. E de lá para cá, de 2023 para cá, o que surgiu foram novas licitações e que acabam trazendo alguns resultados, não só para Rio Grande, mas especificamente em relação ao município de Rio Grande, é agora que vai culminar com a assinatura dos contratos relacionados à construção de 4 navios para Transpetro do nosso país, né, que serão navios entre 15 mil a 19 mil toneladas, um investimento de mais de 1,5 bilhão de reais, né, que são 300 e poucos milhões de dólares, o conjunto da obra. A expectativa é um contrato previsto de 3 anos e meio de obra, em torno de 1.400 a 1.500 postos de trabalho, empregos diretos. Esses 1.500 empregos já desde o primeiro dia de trabalho? Ou isso seria gradual? Não necessariamente. Eles estão já numa fase de receber currículos via site, né, da empresa, do estaleiro Rio Grande, e na sequência eles têm um cronograma que o que eles precisam é cumprir o prazo de entrega nesses 3 meses e meio, 3 anos e meio, não pode falhar no cumprimento do prazo. Agora, mesmo porque, além desses contratos, a Transpetro estará licitando agora, a Petrobras vai anunciar a licitação de mais 8 navios gazeiros que o nosso estaleiro e outros brasileiros estarão aptos a disputar. Então, se tiver com o estaleiro já com mão de obra girando na construção desses 4 navios, que é uma retomada da atividade fim do estaleiro, para além de manutenção de embarcações, para além de desmantelamento, para além de exportar madeira, cavaco ou gado vivo, a atividade principal é construir navios. E é o que o estaleiro Rio Grande vai retomar a partir desses 4 navios, mas que a gente sabe que tem esses outros navios gazeiros da Petrobras que poderão estar sendo objeto de disputa pelo estaleiro Rio Grande. Sabemos também que os estaleiros nacionais vão ser muito demandados para a construção de módulos
módulos esses que servem para a construção de plataformas, é aquilo que vai em cima da plataforma, que é a composição de toda a parte de operação. Tem 2 grandes plataformas que foram licitadas, tem a necessidade de 55 mil toneladas cada uma delas, né? E isso precisa ser construído nos estaleiros e boa parte nos estaleiros nacionais. Então, é outra oportunidade. Então, vejo com muito bons olhos a retomada do estaleiro para essa função. É uma massa salarial diferenciada, mão de obra qualificada, e espero, considerando a mão de obra que já existe na cidade em torno, que o máximo de recursos humanos sejam absorvidos na construção desses 4 navios, que sejam mão de obra da região e de Rio Grande. Agora, quando se fala na retomada do polo naval, talvez leve algumas pessoas a ilusão de que o nosso polo vai voltar a ser o que era em 2013, né? Que é quando chegou a empregar 24 mil funcionários direto. Na verdade, o cenário que se projeta para esse momento é bem mais modesto do que nós tivemos no passado. O senhor enxerga a possibilidade de nós voltarmos àquele cenário? De forma gradativa, né, um crescimento significativo na mão de obra. Agora, o que nós tivemos naquele momento é difícil de acontecer de novo, porque nós tínhamos 3 grandes plataformas em construção aqui em Rio Grande e também parte em São José do Norte. Então, tanto é que eu acho que vale a pena comemorar. Há uns 10 dias atrás saiu o relatório da Agência Nacional do Petróleo, da ANP, e vale a pena comemorar e visualizar 2024, o que teve de operação, o que teve de extração de petróleo, de plataformas que foram construídas em Rio Grande e São José do Norte. Não é pouca coisa, muita eficiência. Então, para aquela narrativa de que é uma indústria que não deu certo, que trabalhou mal, Rio Grande e São José do Norte, principalmente Rio Grande, pelo volume de plataformas que aqui foram construídas, o que eu quero dizer é que foi muita eficiência, muita coisa boa. Gerou, sim, muito emprego, mas também as plataformas estão operando até hoje. Então, acredito que nós vamos ter um crescimento gradativo, gradual, seguro, porque não adianta colocar um monte de gente de uma vez só, se tu não tem o suprimento, fornecimento, tu tem que ter, digamos, um ganho de know-how, de experiência, que já esteve no passado e precisa ser retomado. Deputado, mudando de assunto, a sua equipe conseguiu costurar uma reunião em São Paulo para que o nosso secretário municipal de desenvolvimento ficasse frente a frente com os executivos da BYD para tentar vender a eles a ideia de instalarem uma fábrica de autopeças em Rio Grande. Esse encontro já aconteceu? Não. Na prática, está marcado já agora para o mês de março essa agenda, e envolve principalmente a prefeita municipal, junto com a sua equipe de desenvolvimento. O nosso gabinete ele fez uma intermediação e a expectativa que ocorra no sentido de mostrar para a BYD que já todas as informações que temos é que decidiu de enxergar o Rio Grande do Sul, a região sul, como uma oportunidade de implantar uma fábrica. Então, entender que é oportuno que Rio Grande, pela logística que tem, pelo porto do Mercosul, pelas relações nacionais, internacionais que tem, pela forma, inclusive, por que não dizer, da retomada da hidrovia binacional que está por acontecer em breve. Né? Por tudo isso, pela mão de obra qualificada que tem, pelo polo educacional que tem, que forma recursos humanos. Por tudo isso, eu penso que é extremamente oportuna a solicitação feita pela prefeita Darlene e que vai ser realizada agora no mês de março, que não é única, tem outra, inclusive tem uma outra montadora que já foi ajustada também, que aí a própria prefeita depois anuncia. E além disso, deputado, quais outros investimentos o senhor pode nos antecipar que estão aí no radar de Rio Grande? O que tem no radar de Rio Grande que ainda está em evolução? Um deles é a questão da própria refinaria rio-grandense. Bom, está certo definitivo? Não. Está certo no momento que assinou o início de obra, né? Mas tudo está indo muito bem. Acho que até oportuno, inclusive, entrevistar o diretor superintendente da refinaria rio-grandense, que ele fala com muita propriedade.
ele define, olha, é o melhor projeto que está em curso no país na área de diesel verde, né, de biorefinaria. É um investimento onde o grupo, formado pela Ultra, Braskem e Petrobras, já inclusive autorizaram a contratação dos projetos. Então, quem contrata projeto, e são valores extremamente vultuosos, quem contrata projetos não é porque quer botar dentro da gaveta, é porque quer executar. É $1 bilhão de investimento, gerará, uma vez sendo consolidado o conselho da empresa, precisa aprovar o investimento nessa etapa posterior, autorizando, serão 3 anos de obra, 4 mil postos de trabalho, $1 bilhão de investimento na construção. A tendência é $1 bilhão no paralelo pelos EPCistas, pelos outros, que se consolidarão no entorno. Mas mais do que isso, vai ser a primeira biorefinaria da América Latina. Diesel verde e ainda construção, produção de SAF, que é combustível para aviação. Isso aí também demandará um volume significativo de soja, né, que eles estimam em torno de 5 milhões de toneladas de soja. Ainda estão fazendo também testes com gordura animal. Né, e desse 5 milhões de toneladas de soja se transforma em 1 milhão de metros cúbicos de óleo, e o que sobra da soja ainda você vai, por certo, agregar uma indústria de produção de ração animal. Isso é um tema. Há o outro tema que acho que é importante, que está se consolidando, está começando agora, é a construção pela Unifert de uma outra planta industrial. São R$200 milhões que estarão sendo investidos aqui em Rio Grande. A Josapar, que está também já decidiu construir um investimento, aí eu não sei uma exatidão, mas sei que é entre 150 a 200 milhões de reais. A própria Termasa, que acabou de já contratar e anunciar o início de obra, são mais de 400 milhões de reais no terminal da própria Termasa, que estarão sendo investidos. Em relação ao tema da termoelétrica, que é tão falado há 2 décadas, quero dizer para os telespectadores que não pode ser considerado um tema, isso é história, acabou, não. Ainda tem espaço e estamos fazendo essa discussão. Agora, deputado, eu interrompo o senhor porque o nosso tempo está se esgotando. E na contramão de todos esses investimentos que prometem impulsionar o desenvolvimento de Rio Grande, no mês passado foi divulgado o cronograma de editais e leilões de várias rodovias federais. E nesse cronograma está a BR-116, entre Camaquã e Porto Alegre. Caso aconteça a concessão, junto dela virá uma nova praça de pedágio para a região. Como é que o senhor avalia a possibilidade de mais um pedágio no caminho até Rio Grande? De forma muito breve, mas ainda a questão do Crollo, que agora decidiu que vai construir a nova loja do Crollo aqui em Rio Grande, ali na antiga Aliança da Bahia. Ao mesmo tempo, o Stock Center vai construir uma nova unidade, também ali junto à loja da Havan. E o Guanabara está construindo uma outra unidade lá no cassino, lá na região da Querência. Então, estou querendo dizer que são investimentos que geram emprego, geram renda. Também na construção civil, ontem ainda nós estávamos falando com gestores da Porto 5, vão ter a liberação de início de mais uma obra, que são 700 postos de trabalho. Enfim, tem coisa boa. Com relação à questão de pedagiamento, a política de concessão no Brasil já é de algumas décadas. O que o ministro Renan Filho anunciou é, em determinadas regiões no país, novas concessões. Uma delas é do trecho da 290 e o outro trecho também da 116. Quando falo 116, falo Porto Alegre e Camaquã. O que eu questionei, e a gente está demandando uma audiência direta com o ministro, nós queremos entender qual é a proposta, qual é o cronograma e de que maneira a sociedade vai poder debater e discutir por audiência pública esses assuntos. Agora, uma certeza me foi colocada, que uma vez licitada essa nova praça de pedágio, que na verdade seriam duas áreas de pedágio, nós teríamos isso, provavelmente, caso exitosa todo o processo licitatório, vigindo a partir de abril, maio de 2027.
E o que eu digo, por que eu dou essa referência? Que 2027 nós não teremos mais a vigência do pedagiamento da Ecosul que expira em março ou abril de 2026. Esse pedágio da Ecosul de 2020, que expira em 2026, é o mais caro do Brasil e, do meu ponto de vista, ele impulsionou o desenvolvimento de vários portos de Santa Catarina a partir da indústria do Rio Grande do Sul, que começou a exportar por lá porque o nosso porto se tornou caro, a nossa região se tornou cara. Deputado, Então, nosso é tempo, isso. lamentavelmente, esgotou, mas eu não entendi. Qual a sua opinião sobre essa possibilidade? Eu sou contra qualquer pedágio. Agora eu quero estrada bem conservada, eu quero estrada com seguro, com socorro, né? E infelizmente isso não tem como ser. Então, a minha posição é que se tiver o pedágio, que seja objeto de ampla discussão, que se tenha preço justo, módico diante do custo e que não seja, digamos, sobreposto ao pedagiamento que já existe, que é o pedagiamento da Ecosul de Camaquã para baixo. Ok, deputado Alexandre Lindemeyer, deputado federal Alexandre Lindemeyer do PT, obrigado pela presença. Eu te agradeço. Obrigado mesmo. O sábado será chuvoso em praticamente todas as cidades. Tempo firme apenas em Rio Grande e em São José do Norte. Em Dom Pedrito, chove durante toda a tarde, mas à noite para. Já em Camaquã e Venâncio Aires, a chuva irá persistir até a noite. Nos termômetros, máxima de 35 graus em Dom Pedrito e em Venâncio Aires, que também registra mínima, com 20 graus. Gente, o Informe Região de hoje fica por aqui e a minha passagem pela TV O Farol do Sul também. É que a nossa colega havia entrado em licença maternidade e eu fui chamado para ficar aqui enquanto ela estivesse fora e agora chegou a hora dela reassumir o posto. Portanto, eu não posso encerrar essa edição sem antes deixar registrado o meu melhor muito obrigado, primeiramente a ela, porque foi ela quem me indicou para que eu a substituísse nesse período, à direção da casa pela confiança no meu trabalho e a todos os colegas que, sem exceção, me receberam com muito carinho e me deram todo o suporte para que eu pudesse desempenhar o meu trabalho nesta casa. E agradeço também a você, aí do outro lado, por ter me dado o prazer da sua companhia ao longo dos últimos meses aqui na TV O Farol do Sul. Segunda-feira, 13h, Bruna Cantalupe está de volta. Um abraço carinhoso, a gente se vê por aí. Tchau, gente!